Olá, começa agora mais um Reverso. E no programa de hoje você vai conferir como funciona a locação dos imóveis da universidade para fins comerciais. Uma matéria com especialistas para se discutir sobre a compulsividade. A acessibilidade dentro do campus, o que existe e o que ainda precisa ser feito. Os grupos que enfrentam tabus e preconceitos para discutir a diversidade sexual junto à população. Uma iniciativa do Centro de Educação Física para incentivar os universitários a praticarem esportes. Eu sou Jéssica Romanha. E eu sou Viviane Machado, e o programa Reverso começa agora. Quem anda pela UFES já deve ter visto espaços da universidade sendo usados para fins comerciais. São bancos, livrarias, cantinas e copiadoras que alugam imóveis do campus para atender ao público universitário. Você já se perguntou como isso funciona? Então confira agora uma reportagem que explica como a ocupação desses espaços é definida. A falta de organização. E a gente enfrenta fila e ainda é mal atendido. As máquinas que vivem quebradas. O preço é muito alto. Não tem um atendimento muito bom com os alunos. Reclamações como essas resumem os sentimentos de vários frequentadores da UFES. Espaços como bancos, livrarias, cantinas ou copiadoras são alugados por meio de licitações e devem prestar um bom serviço a todos. O interesse maior da universidade, quando oferece todo esse leque de serviços, não só aqueles que ela tem condições de oferecer por si, mas aqueles que são explorados por terceiros, é garantir a permanência do aluno de graduação, de pós-graduação, toda a comunidade aqui dentro do espaço acadêmico. E esse é o único objetivo que nós temos para poder conceder a terceiros a utilização, a exploração desses imóveis. As cantinas recebem muitas reclamações e as principais são sobre o preço dos alimentos. Para a proprietária de uma delas, o valor cobrado pelo aluguel do espaço influencia diretamente nos preços dos lanches. Se você não coloca um valor que não dá para cobrir a sua despesa, não dá para cobrir funcionário, não dá para cobrir encargo, não dá para cobrir aluguel, água e luz, você não consegue trabalhar. O representante da UFES discorda. A gente não pode aceitar que haja qualquer aumento de preços abusivos nessas cantinas. Uma das empresas que presta serviços de cópias e impressões também é motivo de reclamação dos alunos. A Conscópia está com o aluguel e os salários dos funcionários atrasados. De acordo com a UFES, a dívida com o aluguel é de quase R$60 mil. Pelo trabalho que está sendo dispensado pela copiadora, pelo mau atendimento, também pela inadimplência que a empresa está tendo para com a universidade em relação também ao aluguel que ela paga, só aí já caberia uma rescisão contratual. A Conscópia diz que o motivo da crise financeira é a greve do ano passado e que a dívida com a UFES está sendo negociada. A situação é tão complicada que todo o rendimento do dia é destinado ao pagamento dos funcionários, que fazem sorteios para decidir quem vai ficar com o dinheiro. Um funcionário que não quis se identificar diz que chegou a receber apenas R$10 por uma semana de trabalho. Estamos em negociação com a UFES da questão do aluguel, já fizemos um parcelamento. O que entra não se retira, não dá para pagar o aluguel, entendeu? Então, o que se fatura hoje está voltado 100% ao pagamento de funcionário, é a prioridade. E além de ter tido a greve, não podemos esquecer que a gente só trabalha 8 meses, a gente só produz 8 meses em uma parte. O impasse entre UFES e Conscópia ainda não está resolvido, mas a universidade garante que o problema tem prazo para acabar. Eu já abri um outro processo para licitação. A minha expectativa é essa, de dar aos alunos esse novo serviço assim que retornar em maio. Muitas pessoas têm manias que se repetem com frequência e acreditam se tratar de um transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. O termo TOC se popularizou, mas somente os especialistas estão preparados para diagnosticá-lo e separar o TOC de simples manias. Quase todo mundo tem manias. Mania de coleção, de limpeza, de organização, mas às vezes elas se tornam repetitivas demais, fogem ao controle, passam a interferir e atrapalhar tanto o dia a dia que deixam de ser apenas manias e se transformam em transtorno.
é o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido pela sigla TOC. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Um ponto crucial para a gente diferenciar a mania, né, do TOC, no meu entendimento, é se há sofrimento ou não. Primeira pergunta. Se não há sofrimento, você teria o caso de uma mania, né? Uma pessoa, por exemplo, que coleciona livros raros, né, que coleciona antiguidades, ela fica excitada quando ela sabe da existência de uma relíquia em algum local? Fica. Só que se ela não pode ir naquele momento, ela pode adiar, ela pode economizar dinheiro, ela pode pedir para alguém guardar ou fazer reserva para ela. Agora, se houver sofrimento, já você cai no TOC, né? Um TOC menos grave ou um TOC mais grave, né? Se você não tem controle sobre o comportamento, também você cai num TOC menos grave ou num TOC mais grave. Então, o que vai diferenciar é realmente a questão da frequência, a questão do sofrimento e a presença da obsessão, que você não tem numa mania. Há vários rituais que caracterizam o TOC. Os mais comuns estão relacionados à limpeza, simetria, checagem e organização. O TOC é um transtorno que, além da obsessão, também está ligado a fobias. Envolve alterações de comportamento, pensamento e emoções. Os portadores do transtorno obsessivo-compulsivo geralmente sentem muitos medos. Bom, toda vez que eu estava sozinha em casa ou que as pessoas da minha casa estavam dormindo e eu tivesse em algum cômodo da casa que não tivesse ninguém, eu tinha que acender as luzes e ligar a televisão. Se alguém fosse lá e apagasse a luz ou desligasse a televisão, eu tinha que ligar novamente, porque eu sentia medo. Eu via vultos, eu ouvia ruídos, então isso me dava muito medo. Então, eu tinha que ligar as luzes da casa em todos os lugares que eu estivesse passando. E a televisão tinha que estar ligada num volume em que, por exemplo, se eu estivesse na cozinha, eu estivesse ouvindo a televisão, para que eu não sentisse medo. 3 em cada 100 pessoas sofrem com transtorno obsessivo-compulsivo, e geralmente em segredo. Quem tem TOC faz de tudo para esconder suas ações repetitivas das pessoas com quem convive. Isso dificulta o diagnóstico e o tratamento, que juntos podem chegar a 9 anos. Tratar a compulsividade não é simples e varia de acordo com cada caso. Pode ir desde o tratamento sintomático, que visa combater apenas os sintomas do transtorno, até o tratamento das causas. O tratamento de um quadro compulsivo geralmente envolve o uso de medicamentos, né, que aliviam, geralmente ansiolíticos, geralmente o que está na base de um ato compulsivo, né, de uma síndrome compulsiva, é muita ansiedade, né? Então, geralmente, você tem que usar um ansiolítico. Alguns antidepressivos, às vezes, ajudam também, né, nesse controle dos sintomas. Então, esse seria o tratamento sintomático, né, assim, para você atingir esse, vamos dizer assim, um bem-estar do paciente, né? E a própria psicoterapia que você faz paralelamente ajuda, né? Porque você esclarece melhor o paciente. O objetivo da psicanálise é lidar com a causa. Quer dizer, a psicanálise ela não se preocupa em aliviar sintomas, né? O objetivo da psicanálise é fazer com que esse sintoma ele possa ser ressignificado para que a pessoa possa, vamos dizer assim, vencer o sintoma da forma que ela achar melhor. Perceber o ato compulsivo, procurar ajuda e se tratar não é uma tarefa fácil, mas o psiquiatra afirma que é possível se libertar desse mal e que a cura depende muito da força de vontade do paciente. Muitas vezes ela não percebe, precisa alguém do lado para perceber e convencê-la a procurar ajuda. Vários, esses são sintomas mais graves, né, que estão muito arraigados na vida da pessoa, né, desde lá da infância, né, pessoas que às vezes têm uma história de vida difícil, né, então às vezes são tratamentos difíceis, mas é possível, desde que a pessoa vai procurar ajuda. No segundo semestre letivo de 2012, 27 estudantes da UF se declararam portadores de algum tipo de deficiência.
Para essas pessoas, se locomover por todo o campus é um desafio cotidiano. Isso porque muitos prédios não possuem as adaptações necessárias. As áreas externas também apresentam problemas, entre elas a ausência de vagas para deficientes nos estacionamentos. Porém, já é possível notar investimentos em infraestrutura por parte da universidade. Christian Ricardo é estudante do primeiro período de Direito. Ele tem problemas sérios de locomoção. Até 2004, não conseguia andar. Christian relata quais são os maiores problemas que enfrenta para estudar na UFES. Aqui nós não temos acesso pelo estacionamento, não temos vaga reservada também. Quando eu chego com o carro, já não tem mais lugar para estacionar. Ou seja, você não consegue nem parar, nem entrar no prédio. E há vários desníveis também, e uma rampa íngreme. E o prédio aqui de direito, ele tem 2 andares, só que não tem elevador nem rampa. E toda a parte operacional do prédio fica no segundo andar. Nosso laboratório de informática, sala dos professores, sala de monitores. Segundo o estudante, o ED5, prédio do Direito, foi entregue em 2010 e, mesmo sendo novo, não atende às exigências necessárias, o que se contradiz com o que representa o curso. O prédio Direito que luta para que as leis sejam cumpridas, luta pelo direito, luta pela justiça, acho que deveria mostrar isso para a sociedade também. O estudante de Ciências Sociais, Pablo Lima Rabelo, já está na UFES há 2 anos. Suas aulas são no IC2. Elas acontecem no térreo, pois o prédio não é adaptado. A locomoção na UFES é ruim, como sempre foi desde o começo. Ultimamente tem dado uma melhorada, mas é residual perto do tamanho da UFES, né? Então, no geral, o padrão continua muito parecido, porque eu continuo sem acesso aos principais órgãos da universidade, vamos dizer assim, o acesso é bem ruim. E você ficar tomando porrada nessas calçadas aí, pancada o dia inteiro, cadeira vai para o espaço, coluna vai para o espaço. Hoje eu conheço muitos amigos meus que falam, eu nem tento vestibular na UFES porque eu não conseguiria sobreviver lá dentro. Garantir aos deficientes autonomia de locomoção é um direito previsto por lei. A legislação que trata desse assunto especifica uma série de adaptações que oferecem acessibilidade a essas pessoas. Se fala de lei, se fala de melhorias pedagógicas, de melhoria no ensino, se idealiza um sistema de inclusão, só que pouco se conversa com a pessoa com deficiência que vai utilizar todo esse sistema. Para o professor de arquitetura Paulo Vargas, houve uma demanda social que impulsionou maior atenção sobre o tema. Então, a legislação ela é um suporte para esse movimento, né, que clama cada vez mais por inclusão das pessoas, né, nos diversos ambientes, tanto público quanto até mesmo privado, né? Mas principalmente nos edifícios públicos, hoje já é uma exigência, né, legal, e não se admite que você não preveja, né, todas as formas de acessibilidade universal a esses edifícios. Paulo afirma que, ao longo dos anos, a universidade tem se empenhado em garantir a permanência desses estudantes na UFES. Recentemente foi feita uma série de melhorias nas passarelas, né, de acesso, nas calçadas. Alguns edifícios ganharam rampas, né, mas nem todos ainda estão contemplados, e muitos estão com rampas, mas ainda que não atendem inteiramente às normas. Apesar dos avanços com relação à acessibilidade, é possível notar que os estacionamentos da UFES não possuem as adaptações necessárias, como vagas reservadas a deficientes. Alguns até possuem rampas, mas nem todas estão em boas condições, como essa daqui. Apesar de tantos problemas visíveis, a Prefeitura Universitária diz que a maioria dos estacionamentos possuem as adequações necessárias. O problema é que os motoristas não respeitam a prioridade. Outra questão apontada está no quadro reduzido de arquitetos. Isso faz com que as demandas de acessibilidade não consigam ser feitas de maneira rápida. Enquanto estes problemas não são resolvidos, aqui mesmo na UFES, a tecnologia é usada para dar mais autonomia a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Uma das linhas de pesquisa que tem esse objetivo se chama robótica de reabilitação. O professor de engenharia elétrica e pesquisador da área, Anselmo Frizeira Neto, explica um pouco do que é desenvolvido. Na minha linha de pesquisa, o que eu trabalho mais é em recuperação do movimento humano, ou seja, ferramentas de reabilitação, como é o caso do andador,
não é? E sistemas para medir esse progresso funcional, ou seja, sensores, câmaras, processamento de imagem, para poder desenvolver técnicas de quantificar a melhoria que a gente está introduzindo ao colocar um sistema de reabilitação em um paciente. Então, os 2 principais projetos hoje que eu estou coordenando aqui no grupo é o projeto do Andador, que é uma ferramenta para reabilitar marcha de pessoas, que a gente está testando com pacientes com osteoartrite de joelho, e sensores inerciais, que são sensores capazes de medir o seu movimento, o movimento do usuário, e a atividade muscular associada a esse movimento. O andador robótico já está em fase de teste com pacientes. Na parte dos pacientes, claro, tem o próprio interesse pessoal de você ver alguma coisa que está sendo feita para melhorar a sua qualidade de vida. Por outro lado, as pessoas costumam também estar aparecendo um comportamento interessante, que é as pessoas sabendo que elas, como essas coisas demoram muito para chegar no mercado, que elas não vão ser usuárias direto, mas elas estão colaborando para melhorar o nível de informação ou a pesquisa numa linha que vai trazer melhoria para outras pessoas que vão vir depois delas. Então, a gente tem essa recepção boa dos pacientes. Anselmo diz que tem percebido na UFES e na sociedade uma maior conscientização sobre o tema. Isso a gente nota, por um lado, de uma forma, vamos dizer assim, mais centralizada, né? No apoio dos órgãos do governo em financiar esses projetos, então isso já é um indício. O segundo indício seria o aumento do interesse dos alunos em trabalhar nessa área e, por exemplo, desde o ponto de vista da universidade, onde a gente consegue começar a ver iniciativas de melhorar os nossos espaços para poder aumentar o acesso. E logo após os comerciais, uma matéria sobre diversidade sexual. E você descobrirá como funciona o programa piloto universitário. Quando se fala em diversidade sexual, logo se pensa no público LGBT, formado por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Só que além da liberdade de orientação sexual, respeitar a diversidade também significa levar em consideração a igualdade de gêneros e toda a complexidade das relações afetivas humanas. Questionar os padrões impostos ainda é um tabu para muitas pessoas, mas é um tema que precisa ser discutido. Não é nem falando sempre de diversidade sexual, mas do respeitar o cidadão, respeitar o ser humano assim como ele é. Se ele é obeso, se ele é magro, se é negro, se é branco, se é vermelhinho. O respeito ao cidadão é importante. Quando você ensina o respeito, com certeza a criança lá há alguns anos vai entender a respeitar o gay, a lésbica, a travesti, a transexual da forma que eles são. Diálogo e respeito resumem as principais lutas dos movimentos LGBT aqui no Espírito Santo, onde pouco se fala sobre isso. Dos 78 municípios capixabas, apenas 2, Vitória e Cariacica, possuem uma coordenação ligada à diversidade sexual. Não dá para considerar que fazer obras, prédios, escolas é a política do município. É necessário discutir nossos conceitos de cidadania, a forma como a população se vê, né? E aí é incipiente. Assim, o que a gente tem até hoje não consegue dar conta da demanda da nossa população LGBT. Para ampliar esse diálogo, existe desde 2010 na UFES o coletivo Causação, que reúne pessoas de diversas orientações sexuais para discutir e compartilhar experiências. Mas a missão não é fácil. E aí na própria universidade a gente também percebe algumas rejeições de alguns perfis de cursos, da instituição, né, que tem dificuldade de incorporar a discussão, de fomentar, de inserir na grade curricular, né, uma matéria que traz sobre educação e direitos humanos, né. Isso num local onde, em tese, deveria ser um local de liberdade, uma liberdade de expressões, de opiniões, onde, por ser um local de produção de conhecimento, né, essas questões do debate de gênero deveria estar mais latente. Diversidade sexual é a forma como cada um enxerga e lida com a sua própria intimidade. Além da questão da homossexualidade, a liberdade da mulher com relação ao seu corpo e à sua vida também é um tema que merece ser debatido. Mulheres que hoje são a maioria da universidade, né, as estudantes são a maioria, elas percebem mais que há uma urgência em quebrar esses padrões. E estão quebrando, né? Já o fato de sermos maioria entre as estudantes já é uma quebra de padrão, né?
Raquel considera que o machismo ainda é evidente na nossa sociedade. Por isso, incluir os homens nesse debate é fundamental. Assim como nós, mulheres, somos criadas de uma maneira para sermos mais frágeis, para sermos mais castas, ser mais dependente, os homens são criados para serem os protetores, os provedores, aqueles que são fortes e que vão tomar iniciativa. Quando é o contrário, quando essa lógica ela se inverte, há um impacto inicial. E eu acho que ainda há muito que se avançar no debate feminista com os próprios homens, né? A gente tem que começar a pensar que forma que a gente vai inserir esse debate também com os homens, que tem uma resistência, né? E que acabam talvez perdidos nesse contexto onde as mulheres elas estão se emancipando, elas estão nesse processo de emancipação, não só uma emancipação financeira, que é uma questão pequena diante de tudo que nós desejamos, né? Que a mulher não seja só tenha autonomia financeira, mas também tem autonomia do seu próprio corpo, da sua vida, do seu destino, né? A conselheira do Conselho Regional de Psicologia destaca que a dificuldade em falar da própria sexualidade não nos impede de comentar o comportamento de outras pessoas. É porque realmente é um campo de grande dificuldade. A gente não consegue lidar bem com a nossa sexualidade e ainda queremos controlar a sexualidade do outro, que está muito bem, obrigado. A sexualidade ainda é um campo que a gente nega, né? Todo mundo faz, mas ninguém gosta de falar sobre. Para a coordenação do Fórum Estadual em Defesa dos Direitos LGBT, a união dos movimentos é essencial para que as reivindicações sejam atendidas. A diversidade sexual está em todos os locais, em todos os movimentos. Então a gente tenta conversar com o movimento negro, com o movimento de mulheres, com o movimento... E eu acho que isso agora começa a acordar, que todos os movimentos iam para a rua só. Hoje a gente começa a entender que vai ser necessário que todos os movimentos caminhem junto na direção dos direitos humanos e de aceitação da sociedade, né? De trabalhar junto. Mas Débora considera que o ganho dessa discussão promovida dentro da sociedade é fundamental para uma mudança social. Acho que o tema trago para dentro desse espaço, né? E que vocês que vão assumir papéis lá fora, para a gente é uma conquista. É uma vitória, né? E é uma vitória sem precisar ir para o papel, sem precisar fazer lei, porque a universidade já entende que é importante essa discussão. Para mim é uma das maiores vitórias também. Com o objetivo de democratizar o acesso dos estudantes às práticas esportivas, foi criado o Programa Piloto Universitário, uma iniciativa do Centro de Educação Física e Desportos que incentiva a prática de diferentes modalidades esportivas. Os estudantes podem optar por vôlei, tiro com arco e natação. Disciplina e concentração são algumas das mudanças que o esporte trouxe para os universitários. Professores e monitores instruem e estimulam a prática e o aperfeiçoamento dos alunos. A própria concentração na hora da gente tirar, então no dia a dia eu acho que melhorou a minha atenção, concentração, disciplina, porque você tem que ter uma certa disciplina ao fazer um esporte e está sendo muito legal, muito produtivo. O projeto Piloto Universitário agora se chama Programa Piloto Universitário. Isso porque cada modalidade virou um projeto independente e o programa tem a função de coordenar e captar recursos e parcerias para o desenvolvimento das práticas esportivas, que são gratuitas e abertas a todos os estudantes da UFES. Nós temos matriculados hoje no programa Piloto Universitário 1.240 universitários. Se nós formos analisar o número de matriculados na universidade, é um número pequeno. Mas nós temos uma projeção, em 3 anos, temos matriculados de forma efetiva em torno de 3.000 acadêmicos participando do projeto. Para a realização do programa, além de verba e espaços da universidade, o Ministério dos Esportes e a Federação Capixaba de Tiro com Arco também disponibilizam recursos ou profissionais para as práticas esportivas. Os professores dizem que muitos alunos chegam curiosos e sem o conhecimento do esporte. O curso é básico e prático, ou seja, o aluno tem a oportunidade de aprender e de se exercitar. O curso é básico, ele pega a primeira experiência da pessoa. Não é necessário ter nenhum requisito para vir para cá. Se a pessoa consegue puxar um arco, já está bom.
O professor Fernando Chagas explica sobre o material utilizado para a prática esportiva e ressalta a importância do espaço na formação de atletas. A gente aprende com os arcos escola, que são os arcos chamados escolas, são os arcos recurvos de madeira. Mesmo material usado no mundo todo, a gente utiliza aqui, são os arcos italianos, é tudo material importado, inclusive dificulta a aquisição de equipamento, inclusive, mas é mesmo material usado em qualquer escola no mundo, a gente tem aqui na UFES. A gente está aplicando as provas do arco e flecha, então não valem para o currículo, mas é um evento que a gente está criando para estimular os alunos que aprenderam a atirar, realmente aprenderam mesmo. A Federação Capixaba ela pretende garimpar os melhores e trazer para a linha de tiro para atirar mesmo na competição na Federação Capixaba, participando do ranking nacional. Para participar do programa, basta ficar atento ao site do Centro de Educação Física e se inscrever. Quando a quantidade de interessados é maior do que o número de vagas, o programa inclui os candidatos automaticamente em uma lista de espera. O site para realizar a inscrição é o www.cfd.ufes.br. Caso a inscrição não seja efetuada por falta de vagas, continue acompanhando o site, pois durante o início das atividades acontecem algumas desistências. Essa foi a última edição do Reverso feita nesse semestre. Foi uma grande honra poder construir o formato do jornal, desde a sua criação em sala de aula e as discussões de pauta até a finalização dos programas. Esperamos que ele seja produzido pelas próximas turmas e que possa melhorar a cada semestre. Para rever as edições anteriores, basta procurar nossa página do programa Reverso no Facebook e assistir aos vídeos. Até mais! Até! The shyness that is criminally vulgar. I am the son and heir of nothing in particular. You shut your mouth, how can you